Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. Nos últimos anos, o Brasil, a sociedade brasileira, tem vivenciado um debate instigante. Um debate que veio à tona fundamentalmente pela ação de alguns grupos conservadores que se dizem defensores do direito à liberdade de expressão. É importante que nós possamos relembrar que a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, é sim um dos pilares da democracia. Todos os segmentos da sociedade devem ter o direito a poder se expressar, a poder se posicionar em situações, em circunstâncias, e emitir a sua opinião, emitir os seus posicionamentos a respeito de todos e quaisquer problemas. Também devemos, por uma necessidade histórica, relembrar que a Constituição brasileira, a Constituição de 1988, garante nas suas páginas o direito à liberdade de expressão, como de resto garante uma série de direitos individuais, graças a uma série de conquistas, graças a uma vitória, graças a um esforço tremendo da esquerda e da centro-esquerda. Sim, os grupos que mais sofreram em toda a história nacional por terem os seus direitos cassados, por terem os seus direitos perseguidos, pois as ditaduras que aqui se implantaram foram todas elas de direita. E mesmo nos períodos democráticos, podemos dizer que poucos foram os governos que estenderam a possibilidade de uma ampliação de direitos à maioria da população, fundamentalmente a população pobre, representada pelos setores de esquerda. Pois não é que, nesses últimos anos, fundamentalmente no ambiente virtual, começou a se construir uma falácia, começou a se construir uma grande mentira, um grande engodo. E que falácia é essa? A ideia de que quem persegue o direito à liberdade de opinião é a esquerda, e não a sempre e historicamente comprometida com a falta de diálogo direita. Por que isso acontece? Como que essa falsidade se construiu? Em primeiro lugar, nós devemos relembrar que o ambiente virtual, o ambiente das redes sociais, o ambiente, por exemplo, do YouTube, ele, por muito tempo, esteve quase que exclusivamente dominado por influenciadores da direita e da extrema-direita. Sim, eles foram os primeiros a sair a campo. O maior expoente, o falecido há pouco tempo, Olavo de Carvalho, o guru desses setores, foi quem foi cantando a bola e começando a atrair cada vez mais jovens a seguir esse tipo de pensamento. Mas não foi só ele. Nós tivemos outras linhas que acabaram se desenvolvendo exatamente nesse campo, enquanto que a esquerda não se mostrou preocupada em disputar esse ambiente e acabou tendo que engolir uma série de narrativas falaciosas, falsas, construídas por esses segmentos da direita. Nós devemos trazer a vocês aqui um fato marcante. As pesquisas mostram que para cada canal de esquerda que existe, por exemplo, no YouTube, há 4 canais de direita. Obviamente que a competição aí é bastante desigual. E foi nesse ambiente, foi exatamente nesse microcosmo que passou a se desenvolver essa tese, de que a defesa da liberdade de expressão seria um fenômeno dos conservadores. E eu vou trazer a vocês aqui o seguinte: eu identifico 2 grupos, claramente 2 grupos distintos que fazem essa defesa desse argumento equivocado, vamos dizer assim. O primeiro deles é um grupo muito influenciado por um pensamento anarcocapitalista, um pensamento que odeia o Estado, fundamentalmente por ser o Estado um elemento capaz de equilibrar, de diminuir as distâncias, as desigualdades existentes no cenário da vida em sociedade. Um segundo grupo é o grupo dos revanchistas da extrema-direita.
aqueles que, pela falta da possibilidade, da capacidade de argumentação sólida, se apegam a notícias falsas, a chamada pós-verdade, né, que é apenas então somente um nome jovem que se dá à antiga mentira, para tentar, através da manipulação de um discurso mentiroso, captar novos adeptos para as suas conquistas políticas. É em cima desses dois grupos que nós vamos conversar. É a partir daí, dessas experiências, que a gente vai procurar entender o que é que está acontecendo no cenário da informação, no cenário das comunicações, nesse ambiente que nós acabamos visitando o tempo todo. Vamos relembrar que no mês de fevereiro, lá no início do mês de fevereiro, tivemos um caso de grande estardalhaço. O youtuber Bruno Ayub, mais conhecido ou quase que somente conhecido pelo apelido Monark, que era sócio e apresentador de um dos mais importantes programas, ou pelo menos em termos de audiência da internet, o Flow Podcast, em uma entrevista, em um bate-papo com dois deputados federais eleitos pelo estado de São Paulo, o deputado Kim Kataguiri, um deputado de extrema-direita ligado ao movimento MBL, e a deputada de centro-esquerda Tabata Amaral. No meio da sua discussão, no meio daquela conversa, o senhor Monark fez a defesa da existência, da legalidade da existência, de um partido nazista no Brasil. Essa frase, ela vai de encontro, ela bate de frente com a legislação brasileira. A lei brasileira é clara e é uma lei que também está presente em diversos outros países do mundo, como por exemplo na Alemanha, em que partidos nazistas são proibidos. Mas o senhor Monark, que é um daqueles ligados a esse movimento ANCAP, anarcocapitalista, que foi a base de formação ideológica do Monark, ele defende uma tese de que o direito à liberdade de expressão ele se sobrepõe a qualquer outro direito, que ele deve ser ilimitado. Por que isso acontece? O Monark é um daqueles filhos da classe média e da classe alta brasileira que traz em si, na sua formação, uma espécie de viralatismo, uma submissão, uma subserviência a tudo aquilo que vem dos Estados Unidos da América. É muito comum em um país colonizado a gente ter segmentos da elite que tenham esse tipo de pensamento. São pessoas que vivem no país, enriquecem no país, mas não gostam do país, não gostam da cultura do seu país, não gostam do seu povo. Pois bem, esse tipo de situação acaba fazendo com que essas pessoas defendam, por exemplo, a chamada primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. E o que é a primeira emenda? A primeira emenda é uma emenda que foi feita lá na Constituição dos Estados Unidos, que garante que toda e qualquer ideia pode ser propagada no cenário dos Estados Unidos da América. Tudo bem. Quem sou eu para poder pegar e querer me meter na legislação dos Estados Unidos? O problema, e o Monark sabe, ou pelo menos deveria saber, é que o Brasil tem as suas próprias leis, assim como outros países. E repito, partido nazista aqui é terminantemente proibido. Infelizmente, nessa discussão, o deputado federal Kim Kataguiri foi muito próximo ao que o Monark falou. Porque quando foi inquirido pela deputada Tabata Amaral, se deveria a Alemanha proibir o partido nazista, ele disse, não concordo. Esse tipo de argumentação, repito, ela fere a legislação brasileira. E por isso que o senhor Monark recebeu aí, certo, a partir daquele dia, certo, no dia seguinte,
teve um problema enorme, criou um problema enorme para ele, criou um problema enorme para os que trabalhavam com ele, né, que houve uma série de cancelamentos, né, a sociedade reagiu de forma muito feroz a essa defesa de que os nazistas poderiam se manifestar. E por que é um absurdo essa frase abjeta? Porque nazistas têm como base a destruição de minorias da sociedade. O discurso nazista é o puro discurso de ódio. O argumento do Monark e de outros influenciadores aí, certo, dessa linha ANCAP, como por exemplo um amigo do Monark, o senhor Arthur Petri, é o de que, se por acaso os nazistas se reúnem no submundo, nós não podemos condená-los, porque não sabemos que eles estão reunidos. Agora, se é dada liberdade a eles, então eles vão estar no cenário público e, portanto, vão ter maior visibilidade, então nós podemos argumentar contra eles. Olha, vamos dizer que isso é, no mínimo, infantil. Não é possível dialogar com nazistas por uma questão muito simples, senhor Monark, senhor Petri e todos aqueles que têm essa linha, né, de servil, servil aos Estados Unidos. Não é possível argumentar com nazistas porque os nazistas querem a sua destruição. Eles querem a morte dos que são diferentes dele. Dentro desse contexto, é por isso que um número enorme de países proíbe a existência de partidos nazistas. De qualquer maneira, o que aconteceu então foi que o Sr. Monark foi praticamente banido, né, do seu programa e das redes sociais. Nesse cenário, entra em cena um segundo grupo. O grupo que eu falei lá, há alguns minutos atrás, o grupo dos chamados revanchistas da extrema-direita. Aqueles que defendem a tese de que a liberdade de expressão também não deve ter limites, não basicamente porque eles tenham alguma argumentação, mas fundamentalmente porque eles defendem o direito à mentira, o direito à tal da fake news. Nesse cenário entra em cena um influenciador também muito famoso, que ganhou relevância nos últimos anos, chamado Adrilles Jorge, né? Que aparece para o Brasil num programa BBB e depois de um tempo é abraçado pelas organizações Jovem Pan para ser um dos seus articulistas, vamos dizer assim, um dos seus comentaristas. O senhor Adrilles Jorge é talvez o mais esganiçado defensor do bolsonarismo. Ele reverbera, grita, certo? Faz um verdadeiro escândalo, certo? Impedindo que os que estão ali debatendo com ele possam falar, sempre nos programas dos quais ele participa. Pois bem, no dia seguinte ao grande escândalo do caso Monark, o senhor Adrilles Jorge foi a um dos programas da TV Jovem Pan que ele participa, fez uma série de discursos mostrando os equívocos da fala do senhor Monark, porém insistindo numa das maiores falácias, numa das maiores mentiras, numa das maiores manipulações que a extrema-direita faz. A de tentar criar uma falsa simetria entre o discurso nazista e o discurso comunista. E por que é uma falsa simetria isso? Porque o discurso nazista, repito, é um discurso de ódio, um discurso de destruição dos seus oponentes. Algo que não existe no discurso comunista. Adrilles Jorge, nessa tentativa de falsear a realidade, algo que ele aprendeu muito bem com o senhor Olavo de Carvalho, ele fez lá o seu discurso e, na hora de terminar o programa, ergueu seu braço direito num tchau, segundo ele, mas que foi interpretado por um número enorme de pessoas como uma saudação nazista. Tanto foi interpretado assim que os seus patrões, os donos da TV Jovem Pan,
o afastaram imediatamente. E olha, estamos falando da TV de extrema direita brasileira, a Jovem Pan. Adriles foi afastado. É muito interessante que esse pessoal aí da extrema direita, esses influenciadores, vivem com discursos dizendo que as minorias se vitimizam, que as minorias adoram se vitimizar, que as minorias usam uma expressão muito comum aí no dia a dia, que as minorias usam muito mimimi, né? Choram demais. Pois tanto Monark, ligado aos ANCAPs, quanto Adrilles Jorge, ligado aos setores bolsonaristas, o que fizeram imediatamente após este cancelamento, né, às suas participações nos organismos midiáticos? Foram chorar, foram reclamar. Né? O Monark disse que tinha sido mal compreendido, o Adrilles também. Certo? O Monark ainda disse que gostaria muito de aprender, certo? Colocou a culpa no fato de que estava bêbado no seu programa e por isso que ele teria dito o que disse. O Adrilles negou veementemente que aquela saudação, que aquele gesto seria uma saudação nazista, mas que era única e exclusivamente a maneira como ele costumava dar o seu tchau sempre. E no final das contas eles ficaram de sobreaviso, vamos dizer assim, eles ficaram hibernando. Por que eu estou tratando desse tema agora, no final de março? Porque nesta semana nós fomos recebidos aí, né? Nós recebemos, perdão, a notícia de que tanto Adrilles Jorge quanto Monark estariam voltando à cena do debate público brasileiro. Sim, Adrilles Jorge, depois de ter ficado 40 e poucos dias hibernando, parece que de férias, né? Ali, certo? Segundo a mídia diz, recebendo o seu salário quietinho, voltou a ter espaço nas organizações Jovem Pan. De novo, aí, certo? Com o seu histrionismo, né? Certo? Fazendo a defesa das teses mais conservadoras, certo? Que o cenário político brasileiro tem. E o Monark ainda não retornou, mas anunciou que estará retornando, pois existe uma plataforma nova que está aparecendo aí, que está vindo dos Estados Unidos, certo? E entrando no mercado brasileiro, e que nessa plataforma, prestem bem atenção, o Monark disse que ele terá direito à liberdade total de manifestação. Ou seja, tanto o Monark quanto o Adrilles Jorge não reconhecem os erros que cometeram. Monark, em hipótese alguma, né, depois de mesmo ter falado tanto, ter dito que estava aprendendo, volta defendendo a mesma tese. A tese de que o direito à liberdade de opinião suplanta todos os demais, que o direito à liberdade de opinião deve estar acima de todos os outros. Quando alguém diz que é possível conversar com neonazistas, que é possível que eles coexistam na sociedade, na realidade essa pessoa ela está colocando o tal direito de liberdade de opinião acima do maior de todos os direitos que existem, o direito à vida. Todos os direitos no mundo eles têm restrições. É óbvio que sim. Só não tem restrição quem é ditador. Só não tem limite quem é totalitário. O direito à liberdade de opinião, ele é importantíssimo. Mas como você vai dar liberdade de opinião a um nazista que tem, na sua opinião, o desejo de morte dos diferentes? E que vai organizar setores da sociedade para matar esses diferentes? Percebam vocês que a liberdade de opinião não é um direito que está acima de todos os demais. O direito à vida, por exemplo, limita-o. E assim deve ser. A nós, brasileiros, resta aquela famosa expressão: temos memória curta. Não sei se é verdade. Não sei qual vai ser a maneira como as pessoas vão reagir a respeito disso. Mas eu estou aqui, trazendo para vocês um pouco desta informação, exatamente para que vocês possam ter um olhar a mais na hora de vocês construírem a sua opinião
a respeito de um tema tão interessante, tão importante, tão controverso. Forte abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo.